Olá, eu sou Joab Santos e hoje vamos fazer mais uma leitura das percepções de um observador distraído, que não por acaso sou eu. Texto que está na página de número 115. Dia desses, observando uma criança em sua mais livre expressão de alegria, generosidade e confiança despreocupada, pensei que a pergunta não é o que seria dela sem nós, mas o que seria de nós sem elas? O que seria da humanidade sem as crianças? Eis o desafio: deixar-se guiar por elas para o mundo real. Simplicidade, alegria e espontaneidade. Deixar-se dominar pela capacidade de viver o agora que carregam. Deixar-se abraçar pela esperança de que elas serão melhores do que nós. Deixar-se possuir pela mesma confiança que Deus dispensa quando nos entrega cada uma delas. Deixar-se pertencer por elas, para compreender o que disse Jesus: delas é o reino dos céus. Bem, de fato a pergunta não é o que seria delas sem nós, mas o contrário. O que seria de nós sem as crianças? O que seria da vida adulta, cheia de preocupações, de ansiedades, de angústias, sem a leveza, sem a alegria, sem a despreocupação, sem as crianças? Talvez o desafio para mim e para você nesses dias de enclausuramento, nesses dias de reclusão, seria prestar um pouco mais de atenção nas crianças. Em dias em que a ansiedade toma conta do nosso coração, porque nós sabemos do perigo que nos rodeia, porque nós sabemos da insegurança que toda essa situação tem colocado diante de nós, talvez um caminho saudável, razoável, seja deixar-se guiar pelas crianças. Qual é o mundo das crianças, em certa medida? É um mundo de simplicidade, um mundo de alegria, um mundo de espontaneidade. Qualidades e virtudes que nos faltam à medida que adultecemos. Qualidades e virtudes que em nós começam a se perder por causa dos arranjos sociais, das obrigações da vida adulta. E aqui eu não falo de irresponsabilidade, aqui eu não falo de agir como inconsequentes. Aqui eu falo sobre preservar em nós a criança, preservar em nós essa capacidade de se contentar com coisas simples, de se alegrar com a extraordinariedade das coisas mais corriqueiras. Aqui eu falo de experimentar espontaneidade, de experimentar, deixar aparecer pensamentos, percepções, falas, comportamentos que fazem parte desse teor ainda infantil e ingênuo que habita cada um de nós. Por que não aprender com as crianças, para esse tempo de angústias e de medos, essa capacidade de viver só o agora? E quando eu digo agora, talvez eu não esteja falando sobre o dia inteiro, mas sobre essa experiência de estar fazendo uma refeição com a família e aproveitar, estar presente, como a criança que se alegra com o papel e alguns lápis de cor e que, por uma bênção divina, talvez, se desliga do mundo exterior e investe todo o seu ser, todo o seu corpo, naquele momento, com os seus lápis de cor e com a sua imaginação. Por que não nos deixar abraçar-se pela capacidade de viver o agora, e talvez o agora mais curto que seja possível, sem pensar no amanhã, sem ser irresponsável, mas estando presente em cada momento que nos foi proporcionado. Talvez ali no sofá com as próprias crianças, ou a esposa ou o marido assistindo uma série de televisão,
e presentificar-se de verdade, entrar de corpo e alma naquela experiência. Que tal deixar-se tocar pela esperança que as crianças carregam, mesmo sem saber que carregam? Uma esperança que na verdade é nossa, mas que por causa dos nossos movimentos adultos e responsáveis e às vezes muito exigentes, nós esquecemos. No fundo, eu e você acreditamos de verdade que as nossas crianças serão melhores do que nós. Nós acreditamos que elas se desenvolverão melhores do que nós. Nós temos no fundo essa esperança, quase como quem olha para a criança e tem para ela um olhar profético. Elas mudarão o mundo. Por que não retomar essa esperança enquanto nós olhamos para as nossas crianças? Em tempos difíceis como o que estamos vivendo, em tempos onde parece que a esperança vai se esvaindo, é saudável, é divino olhar para as crianças e saber que elas vão superar e que o mundo vai superar. E se a gente se deixasse levar por uma confiança profunda nas crianças, a mesma confiança que Deus tem quando entrega cada uma dessas pequeninas nas nossas mãos. Veja, Deus confiou em você, mãe, pai, vô, vó, tio, tia. Deus confiou em cada um de nós e nos entregou crianças. E se nós confiássemos do mesmo jeito que Deus confia em nós? Se nós confiássemos que de fato somos capazes de superar o tempo que estamos vivendo, que temos força suficiente para passar por isso? E se nós confiássemos em nós, na nossa capacidade comunitária de vencer desafios, assim como Deus confia na nossa capacidade de cuidar de crianças indefesas? Veja o exemplo bíblico. Deus entrega seu próprio filho nas mãos de Maria e José. Veja os exemplos grandiosos da história universal. Quantos homens e mulheres extraordinários que mudaram o rumo do mundo estiveram nas frágeis mãos de homens e mulheres. Bem, que tal eu e você confiarmos em nós, assim como Deus confia em nós quando nos entrega as crianças? Que tal a gente seguir o conselho, a orientação e o encorajamento de Jesus quando disse: deixe as crianças virem a mim? Que tal se abríssemos o espaço, empurrássemos os discípulos como Jesus fez e disséssemos: venham crianças, nos ensinem o caminho para o reino dos céus. Venham crianças, nos tragam sua simplicidade, sua alegria, sua espontaneidade. Venham crianças, nos ensinem a viver o agora. Venham crianças, nos façam enxergar a esperança. Venham crianças e nos ensinem o caminho do reino dos céus. Em tempos de isolamento, de quarentena, de insegurança, de medo, de angústia, a minha oração por mim e por você é que a gente consiga enxergar nessa metáfora viva que são as crianças, a esperança, a força e a capacidade que nós já temos de passar por momentos difíceis. A vida é viva e segue vivendo e segue superando os desafios. Olhemos para as crianças e vamos juntos no caminho da vida. Um abraço.